pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Desta vez é um vlog temático. Sim, vocês estavam com saudades? Eu estava com saudades de gravar vlogs assim. Então já deixa o curtir aí neste vídeo, já se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa notificações e se quiser comprar algum destes livros que eu vou falar neste vídeo ou qualquer outra coisa, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá, vou explicar para vocês, então, o que será este vlog, tá? Eu tenho estes 3 livros aqui para ler, e o que eu pensei para o tema? O tema vai ser Madeline Miller, tá? Essa autora que faz recontos, que eu acho que devem ser muito bons, porque são super bem falados, mas eu ainda não li, tá? Então, vai ser um vlog dedicado especialmente para ela, e poderia ser um vlog também de mitologia. Talvez, né? Mas como eu vou ler os 3 livros dela, é isso. A gente tem aqui Galateia, que é um conto, tá? É um livro fininho, ele tem ilustrações, ó. Ele também tem uma folha branca, mas é uma folha especial, meio de fotográfica, alguma coisa assim, tá? Então, temos Galateia, que é o último lançamento dela. Temos Circe, que foi o primeiro lançamento aqui no Brasil, né? Eu ainda não li, já faz um tempão que saiu. Eu sei que tem gente que ama e tem gente que não gosta. Parece-me que é um livro mais parado. Mas depois que eu li O Reino das Bruxas, não. No Coração da Bruxa, muitas pessoas falaram que quem gostou desse livro vai gostar de Circe, quem gosta de Circe vai gostar daquele livro. Então, como eu amei aquele livro, eu fiquei com muita vontade de ler Circe depois, sabe? E também, um outro livro que eu li que falaram, Ariadne também, que é um livro que eu gostei demais também. E também falaram que tem uma vibe de Circe, então resolvi ler Circe, tá? Circe é uma bruxa, pelo que eu sei. E aí a gente tem também o famosíssimo A Canção de Aquiles, que eu também não tinha lido até agora. Mais de 1 milhão de cópias vendidas no mundo. Então, assim, promete, né? Eu sei que aqui tem um relacionamento homoafetivo, então acho que vai sair bem do padrão, assim, vai ser um reconto bem diferente mesmo, eu acho, né? Eu não sei, não conheço a história original, tá? Sempre quando eu leio recontos, eu fico sempre me perguntando o que é real, muito entre aspas, né, gente? Real da mitologia, porque é uma mitologia também que não aconteceu de verdade, né? Exatamente, né? Porque é meio fantasioso, né? Deuses e tal, enfim. Então eu nunca sei o que é do conto original, da história original e o que a autora inventou. Então eu fico sempre meio balançada, assim. Acabo pesquisando um pouco, às vezes não pesquiso. Então vamos ver como que vai ser, tá? Então vou começar a ler, não sei qual deles eu vou começar a ler, tá? Mas eu conto pra vocês no próximo take, tá bom? Comecei, então, a minha jornada, né? Comecei lendo pelo menorzinho, pelo conto, que foi o Galateia. Marquei algumas coisas, li super rápido e achei muito interessante, porque eu não conhecia essa história, tá? Aqui a gente tem um escultor, que é o Pigmaleão, e o Pigmaleão, esse termo, ou, né, esse nome, eu já ouvia falar, o efeito Pigmaleão, várias coisas assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia ao certo, não sabia o que que era. Enfim, a gente tem um escultor que esculpiu uma estátua muito linda de mármore, né? E ela fez a mulher perfeita. Por quê? Porque ele era celibatário, ele via as prostitutas e ele ficava com nojo, e ele pensou que ele não queria nada disso pra ele. E ele acabou se apaixonando por essa estátua. E ele pediu tanto a deusa, né, que tornasse real alguma coisa assim, e a estátua ganhou vida, tá? Esse é basicamente o mito de Galateia, né, e Pigmaleão. Mas aqui a autora transforma um pouco, né, coloca, né, alguns elementos a mais. Eles também tiveram uma filha, isso é verdade também, verdade, né? Vocês entenderam, né? Ai, meu nariz tá ruim, gente, perdão pela minha voz. E aí, aqui ela tá, tipo, internada num hospital e vive deitada, e aí ele vai lá visitar ela, e aí ele faz com que ela encene todos os dias quando ela acordou, como é que foi, né? Então ele chega lá, e aí fala, e passa a mão nela, e aí ela fala algumas palavras que ele quer ouvir, sempre assim, né? Então, no mito original, digamos assim, ela não tem voz, ela não fala, mas aqui ela fala. Então a gente vê ela agindo, ela enganando ele, fazendo algumas coisas. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque senão perde a graça, né? Porque tem 80 e poucas páginas, se não me engano. Acho que é.
Pois é, 84 páginas, então perde a graça. E aí o efeito Pigmaleão consiste no quê? Resumindo, criar expectativas sobre alguém pode fazer com que essas expectativas se tornem reais. Então parece que eles fizeram um estudo com algumas pessoas, com alguns alunos, né? Metade da sala foi falado para o professor que eles tinham, que eram muito inteligentes, tinham muita capacidade, e a outra metade não, mas eles tinham o mesmo nível. Só que como o professor acreditou muito naqueles outros, realmente ele investiu muito neles e eles tiraram notas mais altas. Então, tipo, ele acreditou muito neles, mas na verdade era tudo igual. Então, enfim, existem várias coisas na internet assim que eu encontrei, né? E achei bem interessante, tá? Aí eu comecei a ler A Canção de Aquiles. E eu tô fazendo uma coisa muito legal que eu já fiz naquele livro que eu li do gato, O Gato que Amava Livros, que também é da Editora Planeta, olha só. Eu tô amando os livros da Editora Planeta, gente. Tanto da Planeta mesmo, quanto da Planeta Minotauro. Amando, assim, todos os que eu leio, eu gosto demais. Então, sim, invistam nos livros dessa editora, viu? Que vocês não vão se arrepender. O que estou fazendo aqui neste livro? Estou fazendo anotações, riscando e colocando post-its. Gente, eu acho incrível fazer isso. Eu queria fazer com todos os livros. Olha só. Mas não são todos os livros que me inspiram a fazer isso, tá? Por que que eu fiz isso neste daqui? Aqui a gente tem a história do Patroclo, tá? Eu não sabia quem ele era também. Olha, eu adoro mitologia grega, mas eu não sei nada. Que engraçado, né? Pois é. E, gente, eu fico na dúvida, e eu já falei no começo desse vlog, né? Que eu fico na dúvida se realmente existiram essas pessoas, ou se existem meias verdades nessas histórias da mitologia grega. Se alguém sabe me dizer isso, porque eu procurei na internet, mas eu não achei nada convicto, sabe? Nenhuma certeza, assim, de que até que ponto é verdade ou não, sabe? Eu acho que tem um fundo de verdade, mas tem algumas coisas meio fantasiadas junto, então não sei. Não sei se de fato essas pessoas existiram ou não, né? Eu fico nessa dúvida. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Patroclo, né? Ele nasceu e foi uma super decepção, assim, pro pai, porque ele nasceu franzino e tal, pequenininho. Enfim, e a mulher, que ele também não conhecia, foi um casamento arranjado, era bem palerma, como eles falam aqui. Então, tipo, ele tava meio decepcionado. Mas foi criando o filho. E aí, teve um dia que o pai resolveu que ele ia tentar casar com a Helena, que é a filha do... Deixa eu ver agora, já não lembro mais. Do rei de Esparta, acho que é isso, tá? Do Tíndaro. E aí, várias pessoas vão lá, têm a mesma ideia, né? Vão lá visitar e levam vários presentes e se apresentam e tal, porque querem tentar casar com ela. Ele tinha só 9 anos na época. E ele foi lá também. E aí, o que acontece? Lá nesse lugar tem várias pessoas, como eu falei pra vocês. Então, tem semideuses, sei lá, deuses, reis, enfim. E aí, aparecem os nomes. Então, aqui, ó. Aqui apareceu o nome do Tíndaro, que é o rei da Esparta. Então, eu escrevi, pesquisei, né, na Wikipédia, no Google, enfim, até mesmo no Kindle, quem era cada nome, pra mim poder ir conhecendo, sabe? E deixar anotadinho aqui também. Então, tem o Tíndaro, aí eu anotei quem ele era, filho de tal pessoa, pai de tal pessoa, irmão de tal pessoa, fez parte da Guerra de Troia, coisas assim, ó. Então, aqui a gente tem Héracles, que é o Hércules. Tem o Idomeneu, que era o rei de Creta. Aí tem o Agamenon, esse nome é conhecido também. O Menelau, tem o Menécio. Então aqui, ó, Menécio é o pai do Patroclo. Então eu fui anotando tudo aqui, gente. Eu acho, assim, que essa forma é meio que um estudo. Eu acho muito legal fazer isso. Eu acho assim, sabe, eu tenho aquela sensação de que eu tô aproveitando muito a leitura, riscando e anotando. Ai, me sinto bem, não sei explicar pra vocês, recomendo, tá? Então eu continuei fazendo isso, ó. Só do Aquiles, que eu ainda não coloquei, ele já apareceu na história, mas eu ainda não coloquei o nome dele, porque tem muito spoiler na história dele. Tem muito spoiler do livro, no caso, né? Claro, não vai ser spoiler, porque é uma história já conhecida e tal, mas eu não quero saber. Assim como Ariadne, eu não sabia do mito do Minotauro, enfim. Eu não sabia exatamente como tinha acontecido, foi tudo surpresa pra mim do livro. E aí eu pesquisei depois pra ver o que era verdade e o que não era. Mas você já ir sabendo, se você não sabe, não procure antes, tá?
Esses nomes aqui, ok. Mas, por exemplo, o Aquiles mesmo, ou até o Patroclo, mais informações, ou, né, Ilíada, que é uma releitura de Ilíada, não procure, vai cegas, porque é melhor. Porque senão você vai pegar spoiler, querendo ou não, vai tá muito baseado, né, na história original. Então, vai ter spoiler, então é melhor evitar, tá? Então, depois eu procuro sobre Aquiles. E aí, acabou ali, tá? Acabou que ela que teve que escolher, eles acharam melhor ela escolher, fizeram um pacto ali e tal, um acordo, e ela escolheu, quem que ela escolheu? Deixa eu lembrar. Menelau ela escolheu, tá? Então, ó, tem o Teucro, que é outra pessoa também, enfim. E aí, o nosso querido protagonista, Patroclo, tá com 10 anos, eu acho. E aí ele tem uma discussão com um garoto ali que fica querendo tomar os dados da mão dele, que são coisas que ele gosta de fazer, enfim, ele é bem sozinho, né? E ele acaba empurrando esse menino num lugar ali, e tinha pedras no lugar, e o menino acaba morrendo, bate cabeça e morre. E aí ele é exilado dali, e ele é levado para Fítia, acho que é esse o nome. Deixa eu ver se é esse. Fítia, Lá é um reino menor, onde quem é o rei é o Peleu, e o Peleu é o pai de Aquiles, tá? Lá onde ele vai conhecer o Aquiles, e eles vão se tornar grandes amigos de infância, tá? Então agora eu tô vendo essa parte onde eles vão se aproximando e tal. O Aquiles é filho de uma ninfa do mar com o Peleu, ela é uma deusa, então ele é um semideus, e ela é meio raivosinha, assim. E ele tem uma profecia, né, que fala que ele vai ser um grande guerreiro. Isso a gente meio que sabe, né? Então, nessa profecia, as pessoas não veem ele lutando, mas ele convida o Patroclo porque ele se identificou com ele desde o início, mesmo tendo vários amigos. Ele convidou ele para ser o companheiro dele. O que é companheiro aqui nesse contexto? Deixa eu ver se eu acho o que eu anotei aqui. Onde é que tá? Ó, um camarada de armas ligado a um príncipe por juramentos de sangue e por afeto. Na guerra, esses homens formavam sua guarda de honra. Na paz, eram seus conselheiros mais íntimos. Tratava-se de um posto de grande prestígio, outro motivo pelo qual os garotos viviam rodeando o filho de Peleu, exibindo-se que queriam ser escolhidos, mas ele escolheu o Patroclo. E aí ele foi dormir no quarto dele, eles tiveram cada vez mais contato, né? E a gente percebe desde o início que tem algo a mais rolando ali entre eles, é um carinho, uma afeição maior, é até um desejo, assim, a gente fica percebendo ali, conforme eles vão falando, e chega um momento que é bem no começo ainda, tá? Então não é spoiler, 64 páginas. Chega um momento em que eles estão com 13 anos, e aí começa aquela pressão por ele ter mulheres próximas, porque o pai dele tem amantes e tal, então, e ele tá sempre recusando. Então, ele também sente o mesmo pelo Patroclo. E aí o Patroclo se aproxima dele em um determinado momento na praia e dá um beijo nele, e ele fica meio assustado. Os dois ficam muito assustados e meio que saem correndo, assim. Só que a mãe é uma ninfa do mar, e ela viu, e aí ela ficou com um pouco de raiva e quer mandar o Aquiles para outro lugar. Então ele vai sair dali da cidade dele. E agora eu acho que eles vão se separar. Eu estou nesta parte onde eles vão se separar. Então eu não sei o que vai acontecer. Sei que vai ter a Guerra de Troia, algumas coisas assim. Não pesquisei mais sobre Ilíada. Eu quero pesquisar bastante depois que eu acabar. E aí eu quero voltar e anotar as coisas que eu encontrar. Mas eu estou gostando, tá me fazendo feliz, tá sendo bem satisfatória essa leitura. Não é uma leitura que exige muito. Exigiu que eu fizesse isso, mas eu fiz por pura vontade própria, tá? Não exige que faça isso. Tem 300 e poucas páginas, então acho que vai ser uma coisa rapidinha, mas muito prazerosa. E estou feliz neste vlog, tá bom? Depois eu volto pra contar pra vocês quando eu terminar ou quando eu tiver alguma coisa que muito importante que tenha acontecido aqui, tá bom? Gente, terminei de ler, então, A Canção de Aquiles. É uma história muito interessante, foi uma experiência muito legal. Vocês viram o tanto que eu marquei, né? Mostrei pra vocês desde o começo os nomes. E assim, no fim, talvez eu não precisasse ter feito tudo isso. Por quê? Porque a gente tem aqui um glossário com
os personagens mais importantes dessa história, o resumo de quem eles foram e também do que eles fizeram, tá? Mas assim, eu acho que não invalida toda, né, essa jornada que eu tive, toda essa experiência que eu tive com essa leitura. Eu achei bem interessante, eu gostei muito de ter conhecido. Eu saí dessa leitura, assim, sabendo mais sobre essa história e sem ser cansativo, sabe? Sem estar estudando, digamos assim. Então, gostei bastante. O Aquiles é um pouco orgulhoso no final ali, a gente vê que o orgulho dele faz com que muitas pessoas morram. E essa parte não curti tanto, assim, né? Não gostei tanto dele. Claro que fazia parte, né? Tudo fazia parte dessa profecia, dessa história, desse destino dele. Acho interessante o que acontece com o Patroclo também. É um pouco triste, né, a história dos dois, né, o final, porque acho que não vou falar porque nem todo mundo sabe, né, mas é triste, assim, né, de ver. E no meio do livro, confesso pra vocês que ficou um pouquinho mais lento, porque a guerra de Troia durou 10 anos. Então, ali onde eles estavam na guerra, fica um pouquinho mais lento, mas logo já passa. Então, assim, dá pra ler tranquilamente, não é uma história enfadonha, flui super bem. Eu demorei talvez um pouquinho mais, mas um pouquinho mais, muito entre aspas, porque eu li super rápido, porque eu parava, procurava os nomes e anotava, sabe? Então, eu grifei muita coisa e também anotei com um post-it muita coisa. Então, assim, aproveitei super essa leitura e recomendo pra vocês, tá? É uma história de amor, de luta, de glória, de orgulho, de coragem, bem interessante, tá? Essa história conversa com muitas outras histórias, conversa lá com Ariadne, conversa com Circe, tá? Que eu já comecei, tô na página 60, não, 60 não, 36, tá? É bem o comecinho, mas eu já marquei algumas coisas e eu vou seguir fazendo igual eu fiz no outro, porque eu gostei, né? Assim eu consigo estudar mais o livro. Aqui a gente tem a Circe e ela é bem novinha, ainda é criança na parte que eu tô, então eu não andei muito. Ela é filha do deus Hélio com uma mortal, que é a... Como que é o nome dela? Na verdade, é uma ninfa, a mãe dela, ó. Quando eu nasci, o nome para o que eu era não existia. Chamavam-me de ninfa. Não, ela é a ninfa. Supondo que eu seria como minha mãe e tias e milhares de primas, menores entre as deusas menores. Nossos poderes eram tão modestos que mal asseguravam nossa eternidade. Falávamos com peixes, nutríamos flores, extraíamos gotas das nuvens ou sal das ondas. Essa palavra ninfa marcava a extensão e a amplitude de nosso futuro. Em nossa língua significa não apenas deusa, mas também noiva. Minha mãe era uma delas, uma náiade, guardia de fontes e riachos. Ela atraiu o olhar de meu pai quando ele visitou os salões do pai dela, Oceano. Então, Hélio é o pai dela. E aí, a Circe é irmã da... Como é que é o nome dela? Pacify, que é a que vai casar com o Minos de Creta, que é a história lá de Ariadne, Minos, Minotauro, que é o pai. O Minos é o pai da Ariadne. Então, assim, uma coisa se conecta com a outra. Eu achei incrível, assim. E aqui, então, a gente vê ela, só que ela, assim, ela não é muito bonita, o cabelo dela não é tão bonito, ela é mais simplesinha, ela foi a primeira filha, né? E eles não dão muita bola. A mãe mesmo não dá quase bola nenhuma pros filhos. Depois ela teve mais 2 irmãos que ficam zombando dela o tempo inteiro. Depois ela teve um irmão que ela pegou bem novinho e ela mesmo meio que criou o irmão. E o irmão cresceu super rápido, né? Porque eles não crescem de uma forma normal, né? Não são humanos, exatamente. Então, cresceu assim. E o irmão, ela achou que ia ter o irmão pra sempre, mas... não vai ter o irmão pra sempre, tá? Por quê? Porque o irmão vai abandonar ela. Eu estou bem na parte onde ele fala... deixa eu ver. Deixa eu ler aqui pra vocês. Ó. Quando eu for rei, vou colecionar glórias como as dele também. E aí... ela falou, quando vai ser? Daí ele fala, nosso pai me dará um reino. E eu poderei viver lá? Ela pergunta. Não, será meu, você vai ter de arranjar um para si. Quando? Depois do casamento, o casamento da Pacify, né?
Como pode não me contar? Você não pode me abandonar. O que eu vou fazer? Você não sabe como era antes aqui. Não há necessidade de uma cena dessas. Você sabia que esse dia chegaria. Não posso apodrecer a vida toda embaixo da terra sem nada propriamente meu. Super egoísta, né? Porque ela criou ele. E ele não tá nem aí pra ela, vai abandonar ela. Muito triste a história do Circe desde o começo, pelo que eu vi. Acho que vai piorar, mas assim, me deu muita dó dela, coitada. Aqui aparece o Dédalo também. O Dédalo é lá de Ariadne também, ele é um semideus filho de Atenas. Ele é um notável arquiteto e foi ele que construiu o labirinto do Minotauro. Olha só, que conexão legal, né? Então agora eu vou pro capítulo 4 e vou ver o que eu vou conseguir ler hoje, tá? Mas já estou gostando também, não é uma leitura tão rápida assim como Aquiles. É uma leitura que você tem que ir lendo devagar, sabe? Prestando atenção no que tá sendo escrito, na história que tá sendo contada. E ela é uma feiticeira, mas ainda não demonstra nada, assim, de poderes. Então, vamos ver. Uma feiticeira, uma bruxa, não sabemos exatamente o que ela é, tá? Mas já estou gostando. Então é isso. Depois eu volto com mais informações para vocês. Gente... Tô anotando, tô escrevendo agora também. Ai, adorei! Continuo com os post-its, né? Mas pra colocar o nome das pessoas. Quem eram, né? Quem foram as pessoas. A Pob não tem um dia de paz. Essa coitada dessa Circe, meu Deus do céu. Tudo que ela faz não serve, ela não presta pra nada. Segundo as outras pessoas, né? Ela não serve pra casar, ela não serve pra nada. Tudo que ela faz é errado, ninguém dá bola pra ela, ninguém ama ela. Quando ela tenta fazer uma coisa, ai, se vira contra ela, meu Deus, coitada. E aqui eu anotei que aconteceu um negócio com a mãe dela, bem feito, porque a mãe dela é ordinária também, o pai também é. E os irmãos também são, todo mundo é, coitada. Agora ela vai ser exilada numa ilha deserta por conta de uns negócios que ela fez, que daí eu não vou contar, mas só essa parte. Então, acho que agora é que vai começar, de fato, a história dela, né? Tô na página 70. Tô assistindo a Paty, mas ó, o cachorro tá ali. Tive que mutar, né? Porque o YouTube, no meu último vídeo que eu deixei rolando a musiquinha de fundo da Paty, ele desmonetizou meu vídeo. Agora não posso deixar. Mas eu tô lendo aos poucos, assim, devagar, pra mim poder ir anotando, fazendo esse tipo de anotação. Eu tô adorando. Quero fazer mais livros. Eu acabei de terminar a leitura de Circe, nesse momento mesmo. Acabei de fechar o livro e vim aqui falar com vocês. E eu amei essa leitura, gente. Circe, assim, muito bom. E realmente ele é um livro um pouquinho mais devagar, como muitas pessoas acham que é um defeito, né? Circe ser não tão fluida assim, mas eu não achei que foi um problema. E eu li um pouco mais devagar porque eu queria anotar, assim como eu fiz com os outros livros, né? Canção de Aquiles, enfim. Então eu anotei com post-it, eu grifei, eu marquei muita coisa interessante. Aqui não dá pra ver porque eu troquei a cor do post-it, mas foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de ter lido. E essa mulher sofreu demais, assim, sofreu a vida inteira dela, sabe? Ela foi muito solitária, teve alguns amantes durante a vida, né? Alguns pequenos momentos de alegria, assim, mas ela foi uma pessoa muito solitária e muito desmerecida, assim, né? Porque as pessoas não davam muita bola pra ela, os irmãos, os pais. Então, ela teve uma vida bem complicada, assim, mas sim. Mesmo assim, ela conseguiu ser uma pessoa muito legal, muito interessante. Claro que ela não é totalmente boa, nem totalmente ruim, ela também tem seus defeitos, né? Tem aquela área cinzenta ali, mas o que é muito normal, né? Então, a gente consegue ver, assim, o poder dos deuses, como eles são egoístas, como eles querem que tudo se dobre à vontade deles, do jeito deles. Muitos homens também, né? Só querem tomar e adquirir e lutar e não se importam muito com os humanos ou com outras pessoas, enfim, assim, bem interessante. Eu gostei do final, achei bem condizente. Me emocionei em algumas partes, mas pro fim também, quando ela tem que se despedir de uma pessoa, sofri junto com ela. Então, assim, eu tô pensando em favoritar esse livro, tá? Porque, assim, eu gostei bastante mesmo. Super recomendo pra vocês. E, assim, a minha recomendação agora, depois de ter lido, né, esses 3 livros,
E ter lido Ariadne também. A ordem de leitura, quero falar pra vocês, tá? Porque Circe, eu não sei se eu já comentei nesse vídeo ou não, não lembro. Mas Circe tem spoiler de A Canção de Aquiles e tem spoiler de Ariadne, tá? Ah, mas como que é um spoiler? Isso é uma mitologia grega, tá na Wikipédia, tá na internet, todo mundo conhece. Pois é, mas eu não conhecia exatamente. Eu ouvia falar, sabia alguns nomes, alguma pouca coisa, me interessava, mas nunca fui a fundo. Então, todos esses livros que eu li, eu fui bem às cegas e foi muito interessante, muito importante eu ter feito isso, sabe? O que eu contei aqui pra vocês não é nenhum tipo de spoiler, tá? Não se preocupem. Mas se você ler na ordem errada, você vai pegar um pouco de spoiler sim, tá? Pode ser que você não se importe, pode ser que até você ler o outro você já tenha esquecido, acontece comigo. Mas se você não sabe por qual começar, se você não leu nenhum ainda, ou, né, você quer comprar e tal, o que eu recomendo vocês fazerem? Eu recomendo ler primeiro Ariadne, deixa eu achar ele aqui. Então, eu recomendo vocês começarem por Ariadne. Eu recomendo vocês começarem por Ariadne, depois vocês leem A Canção de Aquiles e por último, né, é engraçado porque eu acho que foi o primeiro livro lançado da editora, né, da Madeline, Circe, tá? O Ariadne não é da mesma autora, tá? Mas ele conversa muito com as histórias que tem aqui, os três conversam muito entre si, tá? E o Galateia você pode ler bem independente porque ele não se conecta com nenhuma dessas histórias, tá? Então, é essa a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo temático, gente. Eu gostei bastante de fazer, eu adoro mitologia grega e tô gostando cada vez mais. Quero pedir indicações, se vocês têm mais indicações de livros de mitologia grega, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. E deixe também as suas sugestões para os próximos vlogs temáticos, tá bom? Grande beijo, até mais!